A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, obreiros e pastores, em o nome do Senhor Jesus Cristo, dou graças a Deus por todos que tem nos feito, por mais um dia que o Senhor nos concede. Amém? Hoje é dia 17 de maio de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para nós falarmos. Amados, nós vamos falar hoje sobre a família e a igreja, a criação de Deus. Deus criou a família. Jesus criou a igreja. Deus cria já a família em Gênesis 1, 27 e 28. Jesus Cristo criou a igreja em Mateus 16, versículo 18. E Satanás, desde Gênesis, ele entra contra a família. E a igreja é uma família. Vamos ver a importância do homem e da mulher, ou principalmente da mulher para a família. Quem é a família e quem é a igreja? Estarei lendo e nós vamos meditar, orar e meditar na palavra. Diz a palavra de Deus, Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, os criou. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém. Meus amados e queridos irmãos, esta foi quando Deus criou o homem, a mulher, a família. Agora vamos ver Jesus Cristo criando a igreja. 16 e 18 de Mateus. Também eu digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Vamos orar, Deus. Querido Deus e bondoso Pai, essa é a tua palavra que foi lida, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa-nos da graça que o Espírito Santo fala nos nossos corações, os meus lábios, Pai. Deus, que o Espírito Santo conduza a palavra no coração do homem e da mulher, do jovem, do pastor, da pastora, do obreiro e da obreira, da criança e do adolescente, salvo ou não, para que alcance a Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, cuidado de Deus para criar a família. Pai, Filho e Espírito Santo estavam os três juntos. Pode dizer que ele fala assim: e criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Meu amado irmão e minha irmã, como eu posso confiar num homem que Deus o criou à sua imagem e semelhança, e não confiar em uma mulher que Deus o criou à sua imagem e semelhança? Qual é a diferença entre eu e a mulher? O que difere nós, se não cada um de nós ter um trabalho, uma função no nosso corpo, para gerar filhos e encher a terra? Tinha que ter dois seres igual, a imagem e semelhança de Deus, com cada um com sua aptidão para poder fazer. O homem não poderia engravidar, por isso Deus criou a mulher
dotou dessa graça para engravidar e dar à luz filhos. A mulher de si mesma não poderia engravidar outra pessoa, não podia multiplicar a terra. Deus capacitou o homem para ele ser frutífero. Amados, se você, minha irmã, é a imagem e semelhança de Deus, qual é o perigo que corre entre eu e você? Qual o perigo corre entre Pai, Filho e o Espírito Santo? Vocês concordam comigo? Porque a intimidade entre homem e mulher, quem criou foi Deus. A família foi criada por Deus. Agora Satanás entra sobre a família que Deus criou, colocando discórdia, colocando perseguições, mentiras, adultério. Por que Satanás não preparou outra coisa, senão tudo que Deus tinha criado? Deus criou o homem, criou a mulher, a sua imagem, a sua semelhança, ele fez homens e mulheres. Deus criou as aves, os peixes, os animais, o ouro, a prata, o trabalho, a prosperidade. E Satanás usou tudo que Deus fez para desvirtuar o homem. Deus, olhando para o homem, Deus não tem dentro de si inveja de ninguém, ele é Deus. E você, meu irmão, você, minha irmã, por que tem inveja de alguém? Olha para você. Olha no espelho o seu corpo, a beleza que você tem, mulher de Deus. Você é imagem e semelhança de Cristo, de Deus. Depois da queda do homem, o homem e a mulher perderam a semelhança, a imagem de Deus. Mas Cristo Jesus levantou a igreja. Agora todos quanto a igreja ligarem na terra será ligado no céu. Então você, minha irmã cristã, mulher de Deus, você tem a imagem, a semelhança de Deus, com seus apetitões, os seus afazeres. Por que eu digo? Satanás, quando ele quer destruir uma família, ele não manda, é difícil buscar uma pessoa de fora. Sempre ele coloca uma pedra na frente e coloca um olheiro de Satanás dentro da família, dentro dos seus, aqueles que você confia, aquele que você ama. E quando a pessoa chega até você para falar, aconteceu isso e isso, você, a primeira coisa, Satanás fala, tem que se vingar. Antes de que você pense, medite o que está acontecendo, você fala, por que teve isso? E eu confio na pessoa que me falou. Satanás sabe. Sempre a pessoa que entra para destruir uma família é aquele irmão, aquela irmã, aquele cunhado, aquele parente da família que a família mais o confia. É aquele que é acima de todas as suspeitas. Cuidado. Esse pode ser um canal que Satanás usa. Satanás, meus amados, Satanás ele não tem pressa, ele não desiste de matar, de acabar com a família. A família é criação de Deus, homens e mulheres igual a Deus, e abençoou. E quando ele abençoa, o que nasce deste homem e desta mulher é a semelhança de Deus. E Satanás, então, ele entrou. Ele sabe a confiança que Adão tinha com Eva. Então ele entrou rasteirando por detrás. Ele sabia na mente dele, né, e sabia que Deus não tinha dado a ordem para Eva, e sim para Adão. Então, se Eva comer, ela não recebeu ordem que morreria. Foi Adão.
Então Satanás trabalhou, persuadiu, fez ela comer, sabendo que ela não morreria, não abria suas vistas, seus olhos, mas sabia que ela tinha condições de persuadir o homem que Deus fez a sua imagem e semelhança para comer da fruta e cair no pecado. Você está entendendo? Às vezes alguém da sua família que dá um conselho espetacular na carne para você, esse um está preparando a sua ruína. E não é ele. Chama-se Satanás. Quando nós, o homem ou a mulher, tudo de bom que acontecer na nossa vida, atribuir a Deus e tudo de errado, atribuir a Satanás e não aquele que levantou contra ti, você está o caminho, está entrando no caminho para desvencilhar a Satanás. Tudo o que aconteceu com o homem, Satanás está por detrás. O adultério, Satanás está por detrás. Quem ele vai fazer entrar na vida do homem ou da mulher que é semelhança de Deus e Pai para cair no pecado do adultério? A sedução. A sedução não é a mulher. A sedução vem do sedutor, que é Satanás. A fraqueza não é de Deus, é do homem da carne. Quando olha, gostou, achou bonito. Ele não vai dar para você, minha irmã, uma pessoa inferior àquilo que você tem em casa. Que uma pessoa que não te faça feliz, ainda menos do que o que está na sua casa. Ele dá uma pessoa que vai aparentemente trazer a felicidade que você almeja. Aparentemente. Porque ele não veio para te fazer feliz, ele veio para te matar, para destruir e acabar com a família. Porque você, uma vez levantada, apanhada, você jamais tem força para levantar e corrigir a Satanás ou repreender. Você está derrotada. Este homem que foi traído, se ele fazer a vontade de Satanás, a primeira coisa que ele faz é te matar. Aí é duas almas espiritistas, os filhos sem pai, sem mãe. Se o pai não se matar, matou a mãe, ele vai preso. Aí a mãe morreu, o pai foi preso e o filho vai ser criado por alguém que não é o pai e a mãe não é aquele que gerou. Qual é a base que essa criança, essa menina vai ter quando chegar a ser mãe? Se não na sua mente, Satanás trabalhando, a sua mãe traiu o seu pai matou a sua mãe. Essa é a base que tem. Eles veio para matar, roubar, que é a paz, o carinho, e destruir a família. Minha irmã, quando o seu esposo te traiu, ele errou, porque ele foi fraco e deu ouvido a Satanás. Mas a culpa não é dele, a fraqueza é dele. A culpa não é da mulher que andou com ele. A culpa é de Satanás, que enganou a mulher, que enganou a ele e virou as costas e disse: acabei. A família é projeto de Deus. E sendo projeto de Deus, ele não fez o homem e a mulher imagem e semelhança de nada senão dele mesmo. Você, meu irmão e minha irmã, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E a imagem de Deus Pai, ele é amoroso, carinhoso, sustentador. Ele abraça, carrega no colo, nos braços. Ele dá o pão, ele socorre no momento de angústia, porque você tem a imagem e semelhança de Deus.
A mãe é o esteio de uma casa. Por isso Deus fez a imagem e semelhança dele. Da família, quem tem um amor semelhante ao amor de Deus é você, mulher. Você, mãe, que chora pelo filho, pela filha, pelo neto, todos que saíram da sua entranha, você morre velhinha, dizendo, faz parte da minha vida. Você morre, mãe, só, você morre por causa do filho. Mulher, você morre pela família. E a família é o pai, filho, neto e esposo. Minha amada irmã, veja o cuidado que Deus tem para, principalmente, com a mulher. Por que a mulher tem que ser orientada pelos homens de Deus, que temem a Deus, que ama a Deus? Quem ama a Deus, ama a mulher, a sua imagem e semelhança. A sua companheira, a sua amiga ministerial, a sua amiga de crença, a sua irmã em Cristo Jesus. Satanás, ele nunca desistiu, jamais desistirá da família e da igreja, porque aquilo derrubou a família. De sorte, o 28 diz de sorte, e Deus os abençoou. Ele disse, sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-as e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Deus abençoou você, minha irmã. Você, meu irmão, e fez a imagem e semelhança dele. Minha irmã, Satanás vai trabalhar contra você a vida inteira para te destruir, porque você é o esteio da família. Você vai ser perseguida, vai ser traída. Mas lembra-se que traíram a Jesus Cristo. E ele não matou o traidor. Ele chamou de amigo. Você é mãe. Você é a imagem e semelhança de Deus. Meu irmão, você é homem, é pai. Imagem e semelhança de Deus. Pai no céu, a imagem e semelhança dele, Pai na terra, Pai de filhos. Sujeitar, então, sujeita, suporta, obedece a palavra de Deus, porque você foi mais do que seja fecundo, meu irmão, minha irmã, você é fecunda. Deus te chamou para encher, para multiplicar e encher a terra da imagem e semelhança de Deus. Meu irmão, não humilhe a sua companheira, a sua mulher. Olha para essa mulher linda. Ela é a imagem e semelhança de Deus. Por isso, meus irmãos, que um homem ou uma mulher que serve a Deus, ele tem o amor que Deus tem no coração. Quando o irmão ou a irmã está doente, num leito de enfermidade, o amor de Deus não fica longe, ele vai lá perto. Deus fica ao lado, passando a mão nas feridas, levantando quando está gritando de dor, Deus está abraçando. Meu irmão, ama essa mulher, porque ela é o esteio da família. Por isso a mulher é tão perseguida por Satanás. A mulher, quando o esposo não ama de verdade a sua metade, Satanás prepara alguém para persuadir essa mulher, para mostrar uma coisa parecida de felicidade.
Mas é mentira, Satanás não tem felicidade para dar para ninguém. Ele vem para destruir, matar e roubar. Ele apresenta como uma pessoa do bem. Você vai entender, parece que Deus vai me dar graça dessa vez. Não. O que Deus cuida, meu irmão e minha irmã, Ele olha para o coração do homem, que Ele fez a sua imagem e semelhança. E sabe, o coração dele está caído para o mal. Ele é fácil de obedecer à voz de Satanás. Como o homem, a imagem e semelhança de Deus, obedece à voz de Satanás? É o homem que tem razão. A razão é o final de toda santidade, de toda humildade. O homem humilde, ele não tem razão. Sempre outra pessoa está certo. Você está entendendo? Uma mulher, dificilmente uma mulher tem razão perante o marido. Ela fala, está certo. Você concorda, porque a mulher é a bênção que Deus deu para o homem. Satanás sempre, para destruir uma família, para levantar, para construir, entra pela mulher. O amor de mãe, o amor de esposa, o amor de filha, o amor a Deus, a obediência à palavra de Deus, ela se doa para multiplicar e encher a terra, ser fecundo. Ainda que com dores, com sofrimento, ela se doa. Agora, para destruir a família, Satanás entra sempre pelo lado mais fraco, chamado homem, imagem e semelhança de Deus. Porque a razão do homem é superior à humildade dele. Quando a mulher está com problema físico, material, doença psicológica, Satanás entra nessa área e apresenta para o homem que era para estar chorando nos pés do Senhor, como fez Isaac, que orou por cerca de 20 anos pela esposa e não buscou outra fora. Entendeu? Até que ela concebesse dessa luz os filhos, 2 filhos. Amados, quando você vê essas coisas, Satanás fala com o homem. A sua mulher não te dá conta, ela não atende você, você é homem, é forte. Procura outra mulher, dê uma carta de divórcio para ela. Ou faz escondido, ninguém vai saber, mas Deus está vendo. E Satanás vai fazendo o homem, a outra pessoa que ele preparou, que Satanás preparou, persuadir a pessoa de tal maneira que ele troca você, ele te abandona e vai embora morar com ela. Deixa você com seus filhos sofrendo. Lembra, mulher, você é mulher de Deus. Você é a mulher mais linda do mundo, a mais sincera, que deu à luz aos filhos do seu esposo, obedecendo à palavra de Deus. Meus irmãos, famílias, casais, cuidado, porque Satanás não brinca de ser Satanás. Não diga que a esposa está errada, é fraca. Não diga que é o esposo. Diga sempre que é Satanás. Por isso, meus amados, o homem, Deus criou a família. Satanás trabalha para destruir a família. Agora, por que ele quer ver a igreja destruída? Vamos ver por quê ele trabalha contra a igreja. Vamos ver que Deus fez a família. Jesus Cristo, a igreja. E Satanás não desiste de destruir a igreja e nem a família. Veja bem, capítulo 16, verso 18 de São Mateus. Também eu, digo Jesus, te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra, Jesus Cristo disse, edificarei a minha igreja. Cristo é a pedra.
e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Essa palavra não prevalecerá. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Ele acaba de criar a igreja. Satanás sabe, ele falou, Satanás ouviu. Agora ele vai desistir da igreja? Não, ele vai persuadir a igreja. A família, o casal se separa quando vai buscar lá no fundo, teve uma cunhada, um cunhado, um irmão, um tio, a mãe, o pai, pessoa acima de suspeita qualquer, que chamou a atenção da esposa ou do esposo, dizendo, esse ou aquele, eu vi, está aqui, tem que pôr os pratos limpos. E o casamento se rompe. Quando no muito fica vivendo por causa dos filhos, mas aquele amor, aquele carinho, aquele respeito que você tinha não tem mais. No final foi alguém que você confiava, que trouxe até você ou seu esposo, o final do relacionamento. Quando chega na igreja, Satanás dificilmente usa uma pessoa, um macumbeiro, um ladrão, um salteador, pessoa descrente para colocar problema dentro da igreja. Porque a igreja vai entender que é o inimigo. E o que ele faz? Ele entra dentro da igreja, na mente do homem ou da mulher. Tem mulher ou homem na igreja que é muito santarrão. Se você, irmã, estiver debaixo de chuva, numa estrada, e passar um irmão com o carro, você com a criança pequena no colo, não pode parar o carro e pegar você com essa criancinha pequena e colocar no carro e levar na sua casa. Porque o juiz da carne nasce dentro da igreja. Misericórdia, irmão, a criança não sabe. Quem é testemunha essa criança? O que palavra que saiu dentro desse cante de dois adultos? Esquecendo a igreja, que essa mulher que ela está falando sobre ela e esse homem foi criado por Deus à sua imagem de Deus e semelhança. Está falando de uma mulher, imagem e semelhança de Deus. Está falando de um homem de imagem e semelhança de Deus. Mas a fofoca tanto leva dentro da igreja, pessoa tomando ceia, santarrão, pastor, obreiro, crente, tudo. E leva até o pastor da igreja. Olha, tem um boato. O fofoqueiro, ele não fala eu ouvi, ele fala, tem um boato rolando pela igreja, no meio da igreja, as bocas pequenas, que o irmão tal foi visto com a irmã tal, com a criancinha de 3, 4 meses, ou 6 meses, ou 1 ano, no carro, só os dois. Isso é contra, sabe que não pode. Aonde está na Bíblia que o homem não pode dar um lugar, carregar uma carona para uma irmã que está com a criança pequena, que está a pé e debaixo de chuva? Me mostra dentro da Bíblia. Será que essa viagem até a sua casa e deixar lá, vão marcar o encontro para amanhã? Que homem de Deus é esse homem? Que mulher de Deus é essa mulher? Eu digo aqueles que estão tramando contra aqueles lá. Está entendendo? Quando um homem ou uma mulher quer pecar, não importa, eles não vão sair no meio do... Não. Digamos, eu vou para Campinas.
A irmã disse que vai para Piracicaba e nós vamos se encontrar em Limeira. Você está entendendo? É assim que funciona quando alguém traça um caminho da traição. O homem não vai passar por acaso na estrada, na rua, está indo, com essa chuva, pegar uma mulher com a criancinha e levar na sua casa. Para quê? Para marcar um encontro? Mas é pessoas de alta confiança de dentro da igreja. A irmã fulana que falou é mulher de Deus. Sim, e essa mulher que está sendo apedrejada e este homem está sendo tratado como adúltero, não são mulher e homem feito à imagem e semelhança de Deus? Para um pouquinho. Quem é o culpado? Satanás. A vigilância da igreja. Falta examinar a escritura, ler a Bíblia, orar, pôr a vida na presença do Senhor. Como eu não posso falar com as minhas irmãs? Quantas irmãs têm uma tristeza, uma angústia no coração, tem desejo de chorar, de abraçar, de falar toda a sua necessidade. Parece que tem um tabu. Ou tem. Parece que o homem é o leão e parece que a mulher é uma predadora difícil. Se ela tocar, matou. A mulher é a imagem e semelhança de Deus. Como uma pessoa, a imagem e semelhança de Deus, trata na sua mente, no seu coração, e matar a imagem e semelhança de Deus. Senão Satanás ele trabalha. Você, minha irmã, não está tratando, pensando em matar a mim. Eu não estou na minha mente pensando em prejudicar a você. Porque nós temos a imagem e semelhança de Deus. Mas Satanás, ouvindo e vendo a nossa aproximação, a nossa liberdade, o nosso diálogo, a confiança mútua para conversar, para expor os problemas, as necessidades, as lutas, a angústia, Satanás entra no meio. Que bom, que tal acontecer algo mais? Deixa uma pontinha. Que tal causar um escândalo? Se nós vigiarmos e orarmos, vamos dizer, Satanás, você quer matar minha irmã e quer matar a mim. Quer colocar a minha pessoa na cruz junto com a irmã. Satanás seja repreendido em nome de Jesus. Eu sei que nós somos igreja e Satanás não vai desistir da igreja. Então, como família, como casais, meus irmãos e minhas irmãs, o conselho deste velho pastor é que você vigie. Quando alguém chegar em você para falar alguma coisa da sua filha, da sua esposa, porque acabar uma família não é só a mulher e o marido. Você tem uma filha, tem dificuldade, necessidade, desejos, fraqueza, e Satanás, ele usa essas coisas. E quem é que ele vai fazer chegar até você, meu irmão? Principalmente você, homem, que a sua filha está fazendo coisa errada. É alguém que você confia. E alguém que você confia é dentro da igreja, é da família. Está entendendo? Se está na família, alguém que você confia na família. Você pega essa filha, espanca, lança fora de casa, está fazendo vergonha porque fulano, fiquei sabendo, quem falou comigo não mente. E essa pessoa pode estar sendo usada por Satanás. Satanás sabe a pessoa que você confia na sua família, meu irmão. Satanás sabe a pessoa que você mais confia na igreja, meu irmão. Satanás pode usar essa pessoa para vigiar a sua esposa. Às vezes sua esposa está chorando para alguém
as lágrimas tá rolando, a tristeza, a angústia. Ela precisa de ajuda, precisa de amor, do carinho, de uma palavra. E ela encontrou nesse irmão, nessa irmã. Ela não está dentro de um quarto de hotel da sua casa, não. Ela está na via pública, ela está na estrada, na cidade. Ela está na igreja, na porta da igreja. Ela está ouvindo esse irmão e essa irmã e derramando suas necessidades, os seus desejos. Quem que Satanás vai usar? Uma pessoa que você acha que para você é acima de toda suspeita, de qualquer suspeita. Está entendendo? Mas lembra que Deus falou que Satanás sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecer uma coisa, mas permanecer tentando é outra. Então nós paramos, vigiamos. Se alguém dentro da igreja está falando de um casal, de um jovem, de uma jovem, de um obreiro, de um pastor, de um crente, vigie. Vigie, porque o inimigo, você pode gostar muito, confiar muito nesse irmão e nessa irmã, mas não leva para frente. Diga para o irmão, vamos orar. Eu, como pastor, aprendi uma coisa. Tem essas pessoas cheias de moral dentro da igreja. E toda igreja tem pessoas que é observada por os mais santos. Eu aprendi com Cristo Jesus. Sempre estava numa igreja alguém que aparecia, pastor, cuidado, teu irmão tal, assim, ou a irmã tal, assim, falava tudo, eu dava ouvido, não repreendo, porque se eu repreender, eu não vou ouvir todo, não, eu dou ouvido, pode falar, minha irmã. Que bênção que eu estou sabendo como tratar. Depois de uma hora, de meia hora de diálogo, falando, irmão sabe tudo o que precisa. Aí eu diria para ele assim, vamos orar para essa irmã. Pastor, tem que orar. Vamos orar agora. Vamos dobrar o joelho lá e você aqui, e vamos orar uma meia hora. Ora uma meia hora, pedindo só misericórdia do Senhor por aquela irmã que está desviada, que está dando problema na igreja, que é irmã de Deus, mulher de Deus, trouxe na presença. Depois de orar uma meia hora, uma hora, que dê, os dois, ela ajoelhada, está orando, está chorando. Quando levantar, um abraço na irmã e diz, vamos continuar orando. Nunca mais essa irmã vem falar daquele irmão, de irmão nenhum para você. Porque o fofoqueiro não gosta de oração. E eu não falei nada. Ouvi, fiquei sabendo tudo, propusemos oração e oramos. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. Não é a chave do céu, é do reino dos céus. O que ligar na terra terá sido ligado no céu. Igreja tem poder para ligar. O homem que se arrepende do seu pecado, o homem que matou, roubou, destruiu vidas, o homem que adulterou, mentiu, condenado à prisão. Se a igreja, se ele aceitar a Jesus, é a igreja, não é eu, pastor Antônio. A igreja tem autoridade, que Deus criou a igreja. Jesus criou a igreja sobre a pedra, sobre ele que é a pedra. Se a igreja ligar nos céus, tudo que ligar no céu, tudo que ligar na terra, terá sido ligado no céu. O homem roubou, matou, adulterou, é prostituta, afeminado, ladrão, salteador, é tudo. Mas ele aceitou a Jesus Cristo, foi ligado no corpo de Cristo aqui na terra. Pela igreja, será ligado nos céus.
Mas se a igreja desligar alguém da terra, será desligado lá nos céus. Como a igreja desligar? Se eu estou bebendo, roubando, mentindo, prostituindo, adulterando, roubando e matando, a igreja não pode eu estar ligado aqui na terra com a igreja, porque eu me desviei. Por isso a igreja me desligou, me procurou, mas eu não quis. Eu estou desligado dos céus. E Satanás sabe disso. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo é perseguida tanto quanto a família. Porque uma igreja com divisões, de fofoca, de contenda, não pode crescer. E dentro da igreja tem muito disso que me disse, meus irmãos. É falta de nós, os crentes, os pastores, vigiar. Não é o trabalho de avivalístico que vai segurar a igreja. Não, o que vai segurar a igreja é o trabalho do ensinamento, da oração, da humildade, da vigilância, porque Satanás não cessará, não prevalecerá contra a igreja, não vai prevalecer. No final a igreja vencerá, mas muitos membros da igreja Satanás arranca de dentro. Então ele advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Jesus Cristo nunca quis se aparecer. Ele sempre apresentou a Deus. Tua família, minha irmã e meu irmão, a família e a igreja têm um trabalho especial, andam em conjunto na face da terra. Você, irmã, eu te amo em Cristo Jesus, porque você e eu, nós somos a imagem e a semelhança de Deus, cada um com a sua aptidão, o homem e a mulher. Depende um do outro. Sem você, minha irmã, eu não posso fazer nada. Sem mim, você, mulher, não pode fazer, porque Deus fez justo. Sem a igreja, meus irmãos, o pregador do evangelho não poderia salvar. A igreja tem autoridade para salvar os pecadores. A igreja tem autoridade para curar os enfermos. A igreja é criação de Cristo Jesus. Por isso Satanás trabalha em cima, para matar os vasos levantados pelo Espírito Santo, para que Deus, por Jesus Cristo, não tenha uma igreja cheia do Espírito Santo. Você, mulher, homem, que é vaso, é templo do Espírito Santo, vigia, ora e busca ajuda naquele homem, naquela mulher que você confia. Oxalá que tivesse mais mulheres de confiança, para que os homens pudessem procurar ajuda. Está entendendo? Como foi aquele capitão falar com Débora. Quantas Débora tem na igreja? Quantas Esther tem na igreja? Quantas Anas tem na igreja? Quantos Mordecai tem na igreja? Quantos Daniéis tem na igreja? Quantos Isaac tem na família? Porque Abraão, com Abrão, ele arrumou outra mulher. Mas Isaac sempre foi Isaac. A família de Deus é perseguida, porém não é vencida. A igreja é perseguida, mas não será vencida. Estaremos orando e Jesus Cristo vai visitar os corações, vai dar entendimento e vai curar os que estão enfermos. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Deus querido e amado, olha no coração deste homem, desta mulher, aquele que está canceroso, está idético, está lunático, com depressão, aquele que está com problemas, Senhor Jesus, nos rins, no coração, no fígado, a diabetes, Senhor, colesterol.
na mente, os nervos, Pai. Nesta manhã, cura, Senhor, para a glória do teu santo e amado nome. Ó, amado Deus e querido Pai, abençoa essa família, abençoa essa igreja, meu Pai. Abençoa este homem, este pastor, abençoa essa mulher. Pai querido, visita o coração da tua filha, meu Pai. Revela, Senhor, a tua filha, Senhor, que o Senhor é Deus. O Senhor ama porque o Senhor fez a tua imagem e semelhança. O Senhor tem poupado, Senhor, do pior. Abençoa com todas as ricas bênçãos dos altos céus, meu Pai querido, porque o nome do Senhor Jesus Cristo há de ser glorificado. O inimigo não vai desistir, mas o Senhor persiste em abençoar, salvar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai amado, salve o presidente da nação, salve os governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, Senado, juízes, salve ladrão, salteador, adulto, prostituta, afeminado, lésbica, traficante, passador de drogas, andarilhos. Ah, Senhor, salva o ladrão, os mentirosos. Deus querido, tem de misericórdia deste mundo, Pai. Senhor, repreende as enfermidades que tem assolado nesse mês, nesse tempo, Senhor, a enfermidade na casa do cristão, no mundo, na igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, abre a vista do cego, levanta o paralítico, o mudo. Pai, eu te agradeço em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.